É sempre bom a gente esclarecer que esse estudo é um estudo apenas introdutório. Nós não vamos entrar em questões mais extensas, em discussões mais aprofundadas, porque não é esse o objetivo desse curso introdutório. Nós teremos, oportunamente, um estudo sobre o Livro dos Espíritos, que aí será um estudo aprofundado. Nós vamos, então, iniciar esse estudo atentando para a introdução que Kardec fez para o Livro dos Espíritos. A gente precisa ter em mente que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro da doutrina espírita. E foi esse livro que deu início a todo o resto que nós conhecemos sobre o espiritismo hoje em dia. Então o Livro dos Espíritos, na época em que ele foi lançado, ele é uma coisa completamente nova, ninguém sabia nada, ninguém entendia nada. Então Kardec ele teve muitos cuidados na introdução desse livro para que as pessoas pudessem entender claramente o que é a doutrina dos espíritos. Por isso mesmo, a nossa intenção nesse curso é fazer uma abordagem dessa introdução que nós consideramos muito importante para que você possa compreender o espiritismo e a sua formação. Nós começamos então com um alerta que o Kardec nos faz nessa introdução sobre o duplo sentido que as palavras têm. Para se você nomear uma coisa nova, você precisa tomar muito cuidado para que o nome que você dá a essa coisa nova não remeta o pensamento a outras coisas. Então, por exemplo, a palavra espiritualista diz respeito a toda aquela ideia, pensamento ou crença em que se acredita que alguma coisa sobrevive no homem após a morte do corpo. Sobrevivendo alguma coisa, não importa que nome se dê a essa coisa, então ela é espiritualista. É isso que nós chamamos de espiritualista. Nesse sentido, a doutrina espírita também é uma doutrina espiritualista, porque nós acreditamos que a alma sobrevive à morte do corpo. Já por isso mesmo, a palavra espírito, que muita gente pode achar que foi Kardec quem criou essa palavra, não. Quem deu essa palavra foram os próprios espíritos nas comunicações iniciais, lá na época ainda das mesas girantes. Daí surgiu-se então o nome Espiritismo. Portanto, espírito e espiritismo se referem rigorosa e necessariamente à doutrina dos espíritos. E a doutrina dos espíritos tem os seus seguidores. Os seus seguidores, então, são chamados de espírita ou espiritista. Se você vier a se considerar um espírita, você será um seguidor do espiritismo. Então, genericamente, como nós falamos, o Livro dos Espíritos, ele pertence ao espiritualismo, de uma maneira genérica. Vale acrescentar aqui, para a gente poder entender com clareza o que é essa questão do espiritualismo, a igreja, o catolicismo e o protestantismo também são espiritualistas, porque eles acreditam que alguma coisa sobrevive à morte do corpo. O que muda nas religiões espiritualistas é como essa coisa vai viver após a morte do corpo. Aí começa a diferença. São diferenças brutais, grandes mesmo, e que tornam essas religiões incompatíveis uma com a outra. Mas a especialidade do espiritismo, ela é a doutrina espírita, ou melhor, a especialidade do Livro dos Espíritos é a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos possui, então, todo o que a doutrina espírita diz. Todos os demais livros que vieram após foi desmembramento de alguns itens que existem dentro do Livro dos Espíritos, porque ele é, convenhamos, um resumão, vamos dizer assim, de tudo que o Espiritismo ensina. Outra coisa que nós precisamos também ter claro com a gente é a questão da alma, porque quando a gente fala em alma, você pode entender muitas coisas também, tem muitas definições, e isso precisa ficar claro para o espírita o que significa a palavra alma. Vamos então conhecer algumas definições que nós conhecemos sobre alma. A alma ela é tida como o princípio da vida material. Aqueles que assim acreditam, eles acham que a alma ela é formada no mesmo instante do corpo e uma vez morto o corpo, a alma também se desfaz. Então a alma
ela seria uma propriedade da matéria e é ela que dá vida à matéria. Outro conceito que tem é a alma como agente universal da inteligência. Nesse caso, a alma seria uma parcela da inteligência universal que compõe e controla todo o universo conhecido. Então, quando a gente nasce, quando é formado um novo corpo, nós retiramos, nós ganhamos dessa inteligência universal uma parcela. Nós somos uma parte dessa inteligência universal. E o corpo, após a morte do corpo, nós retornamos ao todo universal, a essa inteligência universal. A alma, como ser moral, o Espiritismo entende que ele é um ser distinto e ele é independente. O princípio vital, que nós chamamos também, o Espiritismo entende que a matéria ela possui um princípio vital, sim, que nós não podemos dar esse nome. E esse princípio vital, ele é muito parecido com o conceito de alma como o princípio da vida material. É muito parecido, porque esse princípio vital é ele que faz o corpo ganhar vida. Se não houvesse o princípio vital, o corpo não se moveria. Aliás, todos os objetos inanimados não têm princípio vital. Os objetos, tudo que há, os seres animados possuem o princípio vital. Assim são as plantas, assim são os animais, assim são as aves e os seres humanos também. E essa propriedade, esse princípio vital, ela realmente se dissolve e volta ao todo. Mas ele é um princípio vital e é uma propriedade da matéria. Não pode ser confundida com alma. O Espiritismo, quando o Kardec trouxe o Espiritismo para nós, ele fala às pessoas de boa fé e pessoas sem ideias preconcebidas. Por quê? Porque é simples, né? Uma pessoa que não tem boa fé, uma pessoa de má fé, ela vai ouvir, ela vai ler, ela vai só para desmerecer. Ela não tem objetivo, não tem intenção de aprender alguma coisa, de se desenvolver, de descobrir um fato novo. Ele só quer agir na sua má fé. E as pessoas também não podem ter ideia preconcebida, porque se você tem uma ideia preconcebida, você já sabe qual é a tua verdade. Então você vai estudar os espiritismos para nada. Você não vai aceitar, você não vai concordar, porque a sua ideia preconcebida impede você de adquirir novos conhecimentos. Como surgiu então o Espiritismo? O Espiritismo ele começou com as mesas girantes. Foram essas mesas girantes que deram origem ao Espiritismo. Nós já falamos sobre os fenômenos físicos nas aulas passadas, principalmente no caso das irmãs Fox, que foi um caso marcante no meio espírita, e que a partir dali surgiram as mesas girantes que se espalharam por toda a América, por toda a França, por toda a Europa, pelo mundo inteiro. E foi a partir daí, como nós vimos na aula da biografia de Kardec, foi a partir daí que Kardec começou a estudar e deu origem, então, à doutrina espírita. Então veja que a doutrina espírita não é o resultado de uma manifestação única, de uma ideia ou de um pensamento de uma pessoa só, mas é sim o conceito de todos, né? de um grupo de acontecimentos que se espalhou para o mundo, e seria impossível negar esses acontecimentos. Muita gente questiona se o movimento das mesas, aquelas mesas que se movimentavam e giravam, elas não eram só um efeito físico. Olha, se ela fosse um efeito meramente físico, ela pertenceria aos estudos da ciência. Mas a ciência não conseguiu determinar isso, não houve... Bem, na verdade, os cientistas da época relegaram isso à questão de crendice popular e popular charlatanismo, e realmente há muito charlatanismo nessa questão do movimento dos objetos. Então, por isso mesmo a gente tem que descartar a possibilidade de que havia um agente meramente físico nisso, apenas meramente físico. E é uma questão também muito interessante, que se fosse um movimento meramente físico, nós teríamos que acreditar que a matéria em si mesma poderia ter inteligência, dada as características das comunicações que eram dadas.
eram comunicações inteligentes. O que é ridículo a gente pensar desse jeito, não é? Então não havia outro raciocínio a não ser esse. Havia uma inteligência por trás dos movimentos. Mas precisava ainda haver uma confirmação. Porque se havia uma inteligência e ela estava dando sinais disso, quem era? Que inteligência era aquela? Como é que ela se processava? Não é? Então essa inteligência revelou-se ser um espírito. Aqui eu chamo a atenção do amigo ou da amiga para o detalhe de que espírito foi essa inteligência por detrás das mesas girantes que se autodenominou espírito. Portanto, a palavra espírito não é criação de Kardec, mas sim dos próprios espíritos. É muito interessante a gente ter isso. E foi essa mesma inteligência que logo depois ela sugeriu trocar as mesas falantes por um lápis colocado dentro de uma cesta. Para vocês poderem entender, qualquer objeto servia desde que fosse formado de uma cesta. Se você tem a cesta, colocava-se o lápis dentro da cesta, portanto, ninguém tocaria no lápis. Colocava-se o cesto sobre uma folha de papel e algumas pessoas botavam o dedo, uma ou mais pessoas, sobre o cesto se movimentava levemente e ao final, tirava-se, havia ali uma mensagem escrita, palavras, frases, verdadeiras comunicações, vamos dizer assim, textos longos, com ideia, com inteligência, com conceitos muito interessantes, e não havia um só toque do ser humano ali dentro, porque estava dentro da cesta. Então a gente agradece muito a sua participação nessa parte 1. Nós convidamos você para a parte 2, que será a nossa próxima aula. Muito obrigado a todos.